E aí, turminha, beleza? Tudo bem? Nesse vídeo aqui a gente vai falar então um pouquinho sobre ótica, capítulo 7 da apostila de física, que tem como título Ótica, um universo de formas e cores, tá? Para a gente iniciar o tema ótica, essa primeira aula aqui vai trazer alguns conceitos e noções básicas, né? Alguns termos muito usados nessa área do conhecimento da física, que é ótica. Então, é muito importante, né, a gente entender bem esses conceitos e os princípios para a gente poder aprofundar nas aulas seguintes, tá? Quando a gente fala em ótica, a gente fala em formação da imagem, né? Então, é muito importante a gente lembrar que, para formar uma imagem, as imagens, né, a gente só consegue ver os objetos porque tem a participação da luz, né? No escuro, a gente não consegue formar imagem. Há muito tempo atrás, no início dos estudos da física, acreditava-se que saía luz dos nossos olhos. Olha isso, saía luz dos nossos olhos e refletia no objeto para formar aquela imagem. A gente sabe que isso não acontece, né? Então, a luz, ela vem de algum lugar, uma lâmpada, uma vela, a luz do sol, enfim. Ela chega até os nossos olhos e vai refletir ali, formando a imagem. Então, a luz, que é algo que a gente já estudou nas aulas anteriores, né? Que é um tipo de onda eletromagnética que pode se propagar aí, não precisa de um meio para se propagar, né? Pode se propagar até mesmo no vácuo. É um ponto de partida inicial para a gente entender os conceitos da ótica. Uma das noções básicas que a gente vai falar aqui inicialmente é a fonte de luz. O que é fonte de luz? Nada mais é do que um objeto ou uma coisa que vai emitir luz, né? A gente tem dois tipos de emissor de luz, primária e secundária. Quando a gente fala em um objeto ou uma coisa que vai emitir luz, que está saindo luz dali, e tem luz própria, tá? Ela mesma produz a sua luz, a gente chama isso de uma fonte primária. Um exemplo clássico é o Sol. Então, o Sol, ele apresenta luz própria, tá? É um exemplo de fonte de luz primária. Já a fonte secundária são objetos ou coisas que não têm luz própria. A gente só consegue ver ali aquele objeto porque ele reflete luz. Um exemplo é a Lua. A gente sabe que a Lua não tem luz, né? Aquelas fases da Lua que a gente consegue observar aí conforme os dias vão passando é devido à luz que sai do Sol, né? Bate lá na Lua e reflete até os nossos olhos. Então, a Lua está apresentando ali luz, mas não é a luz dela, não é própria, é uma fonte secundária, né? A luz que está sendo apresentada nela nada mais é do que a luz que está vindo do Sol, propagando, né? Os raios solares batem ali e refletem até os nossos olhos. Então, outro exemplo aqui para a gente poder pensar no nosso dia a dia. Uma lâmpada acesa. A lâmpada acesa é um tipo de fonte primária, ela está emitindo ali luz própria. Uma vela apagada. Uma vela apagada, ela não está emitindo luz própria. Eu consigo ver a vela porque alguma outra luz, né, tá batendo ali na vela e refletindo até os meus olhos, tá? Então, no caso, a vela acesa seria uma fonte primária, a vela apagada seria uma fonte secundária. A gente tem aqui, ó, um exemplo, né? Observem aqui, a gente tem então uma fonte de luz primária, que seria uma lâmpada acesa. Essa lâmpada acesa, ela está emitindo luz própria, né? Essa luz, ela vai refletir num objeto e também vai chegar até os nossos olhos, certo? Dos olhos do receptor. E esse objeto, ele vai refletir a luz que veio da fonte primária. Então, a gente consegue formar aí a imagem devido nesse caso, esse objeto, né, a fonte secundária, devido à reflexão que está fazendo aí da luz que veio da fonte primária. A mesma coisa aqui nesse exemplo, eu tenho uma fonte de luz, no caso a lâmpada, que está aí propagando luz em vários sentidos. Essa luz, ela vai chegar até o objeto iluminado, que vai ser refletido até os meus olhos, né? Então, no caso, a flor, ela não tem luz própria. A gente só consegue formar essa imagem porque tá vindo luz de algum lugar e refletindo nesse objeto, tá? Então, só recapitulando,
Fonte de luz nada mais é do que um objeto, uma coisa que vai sair luz dali, vai emitir luz. E nós temos os dois tipos, primária e secundária. Primária, objetos que produzem luz própria, emite luz própria. Secundária, que vai refletir a luz, tá? A gente também, dentro de fonte de luz, podemos citar fontes de luz ou emissor de luz pontual e extensa. O que seria pontual e extensa? Então, imagina uma lâmpada bem pequenininha, tá? Que ali tá saindo luz, tá? Mas essa luz, ela é bem pontual, ou seja, ela se propaga numa reta, que a gente vai ver mais pra frente, que a gente tem a percepção ali de um ponto de luz. Agora, extensas são emissores de luz que apresentam um conjunto de pontos. Um exemplo clássico é uma luminária. Então, se você for naquelas casas chiquérrimas, né, aqueles eventos que tem aquelas luminárias gigantescas, a gente consegue ver ali vários pontos de luz sendo propagados, né, no qual a gente chama de fonte de luz extensa. Mais para frente a gente vai ver isso melhor, tá? Por enquanto, o que eu quero que vocês fixem aí é a diferença de fonte de luz, primária e secundária. Bom, continuando aqui a nossa aula, a gente tem um outro princípio, não, um outro conceito, uma outra noção básica dentro da ótica, que é o pincel de luz. O que é o pincel de luz? Nada mais é do que a região iluminada pela fonte. Então, olha só, fonte, pessoal, é quem emite luz. Então, a lâmpada pode ser uma fonte de luz, uma lanterna, um laser, o sol. Tudo que emite luz, seja primária ou secundária, ou seja por luz própria ou porque refletiu luz, é um emissor, é uma fonte, tá? Dali sai luz. E a região iluminada por essa fonte a gente chama de pincel de luz. E nós temos 3 tipos de pincel: divergente, convergente e cilíndrico. Então, olha só aqui alguns exemplos, tá? Farol de um carro. Então, a gente tem aqui o farol. O farol, nesse caso, é uma fonte de luz, porque dali tá saindo luz. A gente tem a luz se propagando aí em vários raios, né? A gente vai falar mais pra frente sobre feixe de luz. E vocês podem ver que a luz sai de um ponto dessa fonte e ela se expande, ela se espalha. A gente chama isso de pincel divergente. Então, olha aqui, ó, nesse exemplo, divergente. Então, eu tenho a fonte de luz aqui, saindo de um ponto, e essa luz, ela vai se espalhar, tá? Se propagar. Isso é um exemplo divergente. Convergente, a gente tem como, por exemplo, uma lente, uma lupa, tá? Então, chega a luz até aqui, então a lente, no caso, a lupa, não tem luz própria, né? Então, a luz pode estar vindo de uma lâmpada, do sol, enfim. E quando a gente usa a lente, né, a lupa, a gente tem ali a luz sendo emitida de uma forma a se reunir num único ponto, formando aquela imagem. Então, a gente chama isso de pincel do tipo convergente. Então, eu tenho aqui a entrada de luz, que vai se reunir num único ponto, tá? Um outro exemplo aqui de divergente que eu lembrei agora pode ser a lanterna. Então, quando a gente usa a lanterna à noite, né? Ó, vou usar aqui, fazer minha lanterna. Essa é minha lanterna, tá? A gente percebe que ela vai clarear ali boa parte, né? Essa fonte de luz vai ter uma região bem. Na verdade, o pincel de luz, né? A região iluminada, ela vai se abrindo, se expandindo. Então, a luz sai ali da fonte de um ponto específico e se expande, né? Iluminando ali toda a região. É um tipo divergente também, tá? Desculpa, pessoal. Outro exemplo de pincel é o cilíndrico, que vocês também podem achar como paralelo. Por quê? Porque essa luz, ela vai sair da fonte. Um exemplo é o laser, tá? Então, o laser é uma fonte de luz, tá emitindo luz, e essa luz, ela vai se propagar de forma paralela, tá? Ou cilíndrica, nesse sentido aqui, ó, do desenho. Então, a gente tem aqui a emissão, a propagação dessa luz paralela, cilíndrica, tá? Então, esses aí são os pincéis de luz, ou seja, a região iluminada pela fonte.
Outra noção básica, outro conceito básico é o meio óptico. O que é o meio óptico? É onde a luz se propaga. Então, vocês podem ver aí que eu coloquei para vocês as definições, onde a luz se propaga. Então, a gente tem aqui 3 exemplos de meio óptico: transparente, translúcido e opaco. Eu coloquei aqui para vocês imagens, né, do meio de propagação da luz, né? Transparente, a gente pode citar aqui um vidro, tá? Um vidro plano que eu consigo ver exatamente a imagem do outro lado de forma nítida. A imagem ela não vai ficar distorcida. Um exemplo de translúcido, né? Sabe aqueles box de banheiro que eles não permitem que você veja exatamente a pessoa. Você vê ali que tem uma pessoa tomando banho, mas você não consegue ver todos os detalhes, ou seja, a imagem fica distorcida, pouco nítido. Então, esse meio de propagação, ou seja, a luz bate ali no vidro, né, e você não consegue formar a imagem perfeita. É um meio translúcido. E o opaco, pessoal, é justamente o meio que a gente não consegue ver nada. Ou seja, a luz bate ali e ela não consegue refletir. Então, essa telinha aqui, uma madeira, né? Ela tá ofuscando a imagem, ou seja, a gente não consegue ver nada. Por isso que eu coloquei esse termo assim bem simples para vocês, não consegue ver nada. Então, o meio óptico nada mais é do que aonde a luz se propaga. Um exemplo que a gente pode pensar, tem um papel, não sei que tipo de material aquele da papelaria, que ele é transparente, né? Se você colocar esse papel, depois eu vou lembrar o nome, eu falo na live para vocês. Se você colocar esse papel, né, ele faz um barulhinho. Não sei se não é laminado. Eu vou lembrar. Você colocar, você consegue ver a imagem nítida do outro lado. Agora, se você dobrar ele em 2 partes, você já não consegue ver tanto a imagem formada. E se você fechar ele mais ainda, dobrar em várias partezinhas e tentar colocar em alguma imagem, uma foto, um objeto, você não consegue ver nada. Então, nesses 3 formatos, a gente consegue ver os 3 diferentes meios ópticos, tá? Transparente, no qual eu tenho ali a formação da imagem nítida. Um exemplo é o vidro, né? O vidro é plano. Translúcido, que a imagem fica distorcida, né? A gente vai ver depois exemplos de como a luz vai se propagar ali, os feixes de luz. E a opaco, que é quando a gente não consegue ver nada, por quê? Porque a luz, ela bate ali e não consegue atravessar, tá? Um outro conceito que a gente tem que aprender aqui, outra noção básica da ótica, é o raio de luz e feixe de luz, que são coisas diferentes, tá? Quando a gente fala em raio de luz, nada mais é do que a reta que indica o caminho que a luz está fazendo. Então, aqui no caso dessa vela acesa, tá? A luz emitida, né, é uma fonte de luz, tá emitindo luz do tipo primária, tá bom? Vamos lembrar aí do que a gente já viu. A gente tem aqui uma reta indicando o caminho que a luz está percorrendo. Claro que a gente sabe que essa vela acesa, ela vai iluminar boa parte da região ali. Essa região iluminada nada mais é do que a propagação de vários raios, o que a gente chama de feixe de luz. Então, um conjunto de raios ali, a gente chama de feixe de luz. Mas quando eu falo no caminho percorrido pela luz, né, a partir de uma reta, eu chamo isso de raio de luz, beleza? A gente já tá concluindo. Princípios da ótica, tá? Então, agora, pessoal, a gente vai entrar nos 3 princípios da ótica geométrica. Até agora que eu mostrei para vocês, o meio óptico, ou seja, onde a luz se propaga, os pincéis da luz, ou seja, a região iluminada pela fonte, e os tipos de luz, isso são noções básicas, termos que a gente vai usar. Então, eu vou usar lá com vocês. Então isso aqui é um tipo de fonte, ou seja, um emissor de luz do tipo primária, né? Aqui tá saindo um raio de luz, aqui tá saindo um feixe de luz, né? A região iluminada aqui é do tipo convergente, divergente, paralelo ou cilíndrico. Então, isso aqui são conceitos básicos que a gente vai usar aí em enunciados, exercícios, então é importante a gente saber. O que a gente vai falar aqui agora são os princípios, ou seja, coisas fundamentais, 3 princípios fundamentais da ótica que eles vão ser muito usados e isso aqui não vai ser mudado, tá?
É que nem aqueles princípios de onda. Lembra lá que onda não transporta matéria, né? Transporta somente energia. Enfim, a mesma coisa. Então, aqui na ótica, a gente tem 3 princípios. Primeiro, a propagação da luz, que ela vai se propagar sempre numa reta retilínea, tá? A independência dos raios de luz e reversibilidade. Então, olha só. Vamos ver aqui cada princípio. Propagação da luz retilínea. Pessoal, nesse caso aqui, a vela, que é uma fonte de luz, né? Os raios de luz, eles sempre vão se propagar em linha reta. A gente viu aqui, ó, né, um exemplo, tá? Então, esse é um raio de luz, outro raio de luz, outro raio de luz. Então, sempre, 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 né? Claro, dependendo do meio, a gente vai ver mais pra frente que a propagação da luz, dependendo do meio, ela pode ter alguns desvios, né? Então, mas continua sendo uma reta, tá? É uma reta, mas ela pode ter um desvio, mas esse desvio vai continuar com uma outra reta. Mas a luz, ela sempre vai se propagar em linha reta, tá? Retilínea. O segundo princípio é a independência dos raios de luz. Então, um exemplo clássico é festas, baladas, que a gente tem aqueles holofotes que emitem luz, né? Por que independência dos raios luminosos, né? Dos raios de luz? Porque aqui eu tenho aqui uma fonte de luz azul e uma fonte de luz amarela. A gente sabe que aqueles objetos, eles ficam se mexendo e muitas vezes a luz se cruza, né? Esses feixes de luz, eles acabam se cruzando. Ao se cruzar aqui nesse ponto, não acontece absolutamente nada, tá? Então, esses raios, eles são independentes. Nossa, professora, não vai misturar a cor, não vai ficar verde, né? Azul com amarelo, não vai ficar verde? Não vai acontecer nada. Eles passam um pelo outro como se nada tivesse acontecido, tá? Permanecendo ali a sua propagação, que é retilínea, tá? E permanecendo também a sua cor refletida ali no caso. Então, isso quer dizer independência dos raios de luz. Eles são independentes um do outro. Pode se cruzar vários feixes de luz que não vai acontecer nada. Eles vão cruzar e vão continuar ali a sua propagação sem interferência alguma. E a reversibilidade é o que, pessoal? Nada mais é do que a mudança de sentido sem mudar a direção. Quer ver um exemplo? Mudança de sentido sem mudar a direção. Eu tenho aqui, ó, um espelho. A gente consegue ter esse exemplo no retrovisor do carro, ou até mesmo no espelho plano em casa. Eu tenho aqui, vamos pensar que essa sou eu e esse aqui é você, tá? Eu consigo ver você no espelho e você consegue ver eu no espelho. Então, olha só, por que isso acontece, né? Tem alguma luz aqui, tá? Uma luz primária, pode ser a lâmpada acesa, que tá chegando até os meus olhos, né? E essa luz, ela vai se propagar, ela vai refletir até o espelho. Ao bater no espelho, né? Essa luz, ela vai chegar até o objeto em que vai formar a imagem, que no caso é você. Essa foi a direção do caminho da luz que está se propagando em retilínea. A mesma coisa vai acontecer com você, ou seja, aqui tem uma fonte de luz, essa luz, ela vai ser propagada, né? Ela vai chegar até os meus olhos e vai bater aqui no espelho, né? Refletindo, formando a imagem que sou eu. Percebam que a luz está fazendo o mesmo caminho, né? Ela tá, quer dizer, a mesma direção. Ela tá indo, bate no espelho e volta. Tá indo, bate no espelho e volta. O que tá acontecendo só tá mudando o sentido. Então, pensa aí você dentro do carro, né? Na frente do carro, no banco da frente, né? Perto ali do motorista, você olhando o retrovisor, você consegue enxergar quem tá atrás. Justamente porque a luz chega até os seus olhos, ela vai refletir lá no espelho, né? Vai chegar, vai bater até o espelho, se propagando até o objeto, que no caso é a pessoa que tá lá atrás. A mesma coisa vai acontecer com a pessoa que tá lá atrás, né? A luz chega até os olhos dela, vai se propagar até o espelho, refletindo, formando a imagem que é você. Ou seja, a direção não muda, o que mudou foi só o sentido. A gente chama isso de princípio da reversibilidade, tá bom?
Gente, para a gente concluir a nossa aula, para nós concluirmos a nossa aula, a gente vai falar aqui de câmera escura de orifício, que é uma das atividades que vocês vão construir aí ao longo das nossas aulas, tá? Essa câmera aqui escura, ela foi feita por um chinês, tá? A gente depois na live pode falar um pouquinho aí de contexto histórico sobre isso, e ela é uma precursora das nossas câmeras atuais, tá? Bom, dentro desse exemplo aqui, a gente vai conseguir pontuar todas as noções básicas e até mesmo os princípios que eu acabei de pontuar, os 3 princípios da ótica, né? Propagação da luz em retilínea, independência dos raios de luz e reversibilidade. E aí vai ficar mais interessante porque vocês vão conseguir ver isso na prática. Olha só, então aqui eu tenho uma fonte de luz, que no caso é uma lâmpada, tá? Essa lâmpada, ela vai emitir raios de luz, né? O feixe de luz, que é o conjunto de raios de luz, seguindo o princípio da ótica, que é a propagação da luz em linha retilínea, né? Uniforme. Então, olha só. Eu tenho aqui, então, a propagação da luz, tá? E o que acontece? O que é câmera escura de orifício? É justamente, né? Vamos pensar em uma caixa escura, tá? Uma câmera mesmo escura. Aqui dentro tudo é escuro. E o único lugar que consegue entrar luz é esse orifício. Tem uma aberturinha aqui, tá? Tem uma aberturinha aqui. Por isso chama câmera escura de orifício. Bom, a gente consegue perceber aqui a formação da imagem invertida, pessoal. Olha só que legal. Então, a fonte de luz, que no caso é a vela, ela vai emitir luz, né, em vários sentidos, e a propagação dessa luz só vai conseguir passar por esse orifício. Chegando aqui, ó, eu vou ter que mudar a cor para vocês conseguirem entender. Como a propagação da luz ela é retilínea, né, a gente tem aqui o topo, né, desse raio de luz sendo emitido, chegando aqui ao teu orifício, ele vai se cruzar e vai ser formado essa partezinha da imagem aqui embaixo no fundo da câmera. E aqui, né, a outra parte dos raios de luz que está sendo emitido, a parte de baixo, vai passar por esse orifício, que é a única aberturinha que está permitindo a entrada de luz, e vai chegar até aqui. A gente tem a formação de imagem invertida. Vocês vão conseguir construir uma câmera escura de orifício com materiais básicos do dia a dia, tá? Vai ser uma das tarefas de vocês e a gente vai conseguir aqui aplicar algumas noções básicas. Olha só. A gente consegue perceber aqui tipo de fonte de luz. Então, nesse caso, a lâmpada não, é uma vela, né? Desculpa. A vela acesa, ela é uma fonte de luz primária, porque ela está emitindo luz própria, e a imagem formada lá no fundo da câmara escura é um tipo de fonte de luz secundária, né? Tá refletindo ali a luz que está saindo da fonte primária, formando uma imagem, tá? Então, a gente já conseguiu aplicar uma noção básica aí, que é o fonte de luz, ou seja, o tipo de emissor. Pincel de luz. Pincel nada mais é do que a região iluminada. Então, olha só, eu tenho aqui os raios de luz saindo de uma forma mais espalhada, né? Chegando a um ponto aqui, fechadinho, e depois essa luz aqui, ela vai ser espalhada. Então, a gente tem aí os 2 tipos de pincel de luz, tipo convergente e divergente, tá? Na câmera escura. Outra coisa, o meio óptico, ou seja, o meio onde a luz vai se propagar. A vela, pessoal, né? Ela tá emitindo luz ali, então a gente vai conseguir enxergar ela. A gente pode dizer que o ar presente nessa região aí vai permitir a formação da imagem, ou seja, o meio óptico, ele é cristalino, tá? Ou seja, ele é transparente. Já dentro da câmera escura, a gente não consegue ver uma imagem perfeita, a gente consegue ver ali a formação da imagem da vela invertida, mas de uma forma mais distorcida, a gente chama isso de translúcido, tá? E aqui a gente tá vendo, então, feixes de luz, ou seja, vários raios de luz sendo incididos e sendo passados por esse orifício.
Então, nesse exemplo, a gente consegue aplicar várias noções, até mesmo o princípio da física, que é a independência da luz. Bom, só que não é só isso, né? Não são só conceitos, a gente também vai fazer alguns cálculos. Percebam que a gente tem a formação de 2 triângulos aqui, né? Ó, vocês aí frustrados, né? Com os triângulos semelhantes. A gente tem aqui a formação de 2 triângulos semelhantes, né? E isso nos faz conseguir equacionar algumas grandezas físicas envolvidas nesse exemplo de câmera escura, né? Então, a distância entre o objeto até a câmera escura, então aqui eu tenho um objeto e a câmera escura, essa distância eu chamo de Dzão, tá? Que tá aqui embaixo. A altura desse objeto, que eu vou chamar de Hzão. A altura da imagem formada pela fonte de luz, que é diferente, né? Que eu chamo de Hzinho. E o comprimento da câmera escura, que é essa região aqui, ou seja, essa distância que eu chamo de Dzinho. Essas variáveis, pessoal, né? A distância, a altura, elas devem respeitar as mesmas unidades de medida. Então, se a distância do objeto até a câmera é em centímetros ou em metro, tudo aqui vai ter que ser em centímetros ou metros, né? A gente tem que respeitar as unidades de medida, a gente vai fazer alguns exercícios mais para frente de câmera escura, no qual vocês vão ter que calcular aí, por exemplo, dá para vocês 3 dados, vocês têm que achar um. Então, essa equação aqui, ela é dada, né, pela consequência da formação desses triângulos semelhantes. Beleza? Então, é isso, pessoal. Na nossa live, a gente vai conseguir fazer exercícios e discutir um pouco mais sobre essa aula, tá bom? Até a próxima. Beijo, tchau.